Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aulinha de leitura e produção de texto, nós vamos rever os sinais de pontuação, que são muito importantes na hora que nós vamos escrever um texto, né? Por quê? Porque os sinais de pontuação que representam as nossas emoções na hora que nós podemos ler, né? Então, os sinais de pontuação. Sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito, né? Sentido, emoção e assim por diante. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. Os sinais de pontuação são ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos, vírgula, reticências e travessão. Cada sinal de pontuação possui sua própria função. Dessa forma, temos diferentes sinais de pontuação, que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções na frase. Vejamos quais são eles. O ponto final. Colocado ao final da frase, indicando o final dela, tá? É usado em frases afirmativas e negativas. Então, gente, quando a gente escreve um texto, mesmo se nós formos continuar a frase com outra frase, nós devemos sempre pontuar, tá bom? E aí a gente usa o ponto final. Ponto de exclamação é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. Que cachorro bonito! Que susto! Oh, meu Deus! E assim sucessivamente. Nós precisamos usar o ponto de exclamação para darmos esse sentido à frase. Ponto de interrogação é indicado para frases que expressam uma pergunta. Qual o seu nome? Por que você não foi ontem para a escola? Os 2 pontos. Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo. Quando nós vamos falar, fui ao mercado e comprei frutas, verduras, álcool e carne. Esta é a ordem da fila, 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Pode apresentar a fala de uma personagem, por exemplo. Luísa perguntou: onde está meu caderno de desenho? Então, quando a gente tem um diálogo no nosso texto, nós usamos. Então, mamãe falou. Então, mamãe disse. 2 pontos. Na outra linha, o travessão, e aí a gente faz a pergunta. E quando eu vou falar, Luísa respondeu. Luísa respondeu, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo e travessão. Está no meu quarto. Está, ok? A vírgula é utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. No recreio, Carlos brincou de peteca. A frase, a vírgula, gente, é o momento que a gente respira, tá? Então, para o início das aulas, vou precisar de cadernos,
lápis, borracha e agenda, tá? Depois vocês vão aprender na aula de língua portuguesa que existem outros momentos em que nós usaremos a vírgula na frase, tá bom? As reticências são utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Tudo indica que sim, basta você buscar reticências. Então, em uma tarde fria, depois de tantos acontecimentos, eu deitei na minha cama e fiquei pensando, né? Pensando, e posso pôr reticências, porque daí vai dizer que eu pensei muito, pensei várias coisas. Travessão é utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Vejamos o diálogo a seguir. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, titia? Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver, é linda. Pessoal, nós precisamos lembrar que quando nós vamos escrever um texto, a gente sempre tem que dar o parágrafo, tá? Parágrafo, 3 dedinhos, 2 dedinhos ali, a gente mede, lembra? Letra maiúscula e sempre para começar uma frase. Letra maiúscula sempre que tiver o nome de uma pessoa, estado, país, cidade, tá? Nome de algum estabelecimento e assim sucessivamente. Letra maiúscula. Quando eu vou usar o travessão, eu também tenho que dar o parágrafo, tá bom? Então, parágrafo, travessão. Ok? Não podemos esquecer do parágrafo. Tá? Essa atividade é muito fácil, é uma lembrancinha do que vocês já aprenderam anteriormente. Tá? Atividades. Relacione os sinais aos seus significados. Indica uma pergunta. Qual é o sinal que eu uso? Indica um espanto. Qual é o sinal que eu uso para o espanto? Surpresa. Indica uma pausa ou separação de elementos. Qual é o sinal? Indica as falas de um texto. Qual é o sinal? Indica final de uma frase. Coloque o sinal de pontuação, interrogação ou exclamação ao final ou ponto final ao final de cada frase. Leia a frase com atenção para indicar corretamente os sinais. Qual o seu nome? Que delícia! Gosto de brincar de boneca. Questão 3. Observe as cenas e forme frases usando cada sinal de pontuação. Então, aqui, ó, eu tenho essa cena, que é essa menininha, né? E eu vou ter um sinal de exclamação. Forme uma frase. Aqui, nós temos a menina também espantada, tá? Ponto final. Espantada não, ela tá normal aqui, né? E aqui, essa menina aqui, o que ela representa, essa menininha? E o ponto de interrogação. Exclamação, ponto final e interrogação. Forme as frases no caderno. Pessoal, as respostas devem ser dadas todas no caderno. Observe o que se pede. Pontue o diálogo, use ponto final, interrogação, exclamação, 2 pontos e travessão. O repórter pergunta: então, como foi o jogo? O jogador responde, ainda cansado: que partida dura? O repórter continua: você achou o resultado justo? Não, o juiz não apitou bem o jogo. No final da entrevista, o repórter se despede. Até a próxima e muito obrigada.
Retire a fala dos balões. Não se esqueça de usar o travessão e os 2 pontos. Mamãe falou: Bernardo, arrume a estante hoje. Está bem, mamãe. Daniela convidou: Juliana, vamos brincar na pracinha? Sim, mas antes vou avisar mamãe. Boas atividades, pessoal. Lembrem-se de fazer no caderno. As respostas devem ser feitas no caderno, tá? Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem. Eu estou à disposição, tá? Boa semana e até a próxima.